Saudações alvinegras, meu nome é Salsinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha os nossos vídeos e dá like, muito like, like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando que aqui a gente só um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é domingo e nós estamos aqui para mais um vídeo, né, para dar continuidade aos nossos vídeos. E hoje é o nosso vídeo pré-jogo. É muita ansiedade no coração e nós estamos aguardando ansiosamente chegar às 23 horas para que o Botafogo então dê início à sua jornada no Campeonato Mundial de Clubes. O Super Mundial, chamado Super Mundial, apelidado Super Mundial. O certo é Campeonato Mundial de Clubes. É isso aí. Bom, então o Botafogo enfrenta hoje o Seattle Sounders. Celso, você não vai fazer nenhum comentário sobre os nossos adversários? Não, não vou fazer comentário sobre os nossos adversários, porque eu já expliquei muitas vezes isso. Não me interessa a questão dos adversários. O que me importa é que o Botafogo seja um time bem treinado, com uma filosofia de jogo estabelecida e que esta filosofia e o treinador, na realidade, que o treinador possa passar esta filosofia para os jogadores, de forma que os jogadores não só entendam essa filosofia, como consigam executar no campo aquilo que é passado nos treinamentos, nas palestras, nos vídeos, nas ideias, na troca de ideias entre comissão e jogadores. Então, o que me importa é isso. Um exemplo que eu te dou. Você sabe, esse super campeonato mundial, aí, esse campeonato mundial, o Botafogo caiu numa chave muito forte, chamada o Grupo da Morte, né? Vamos dizer assim, chamado Grupo da Morte. Eu estava comentando hoje, encontrei um amigo botafoguense e ele falou que está muito otimista. E eu falei para ele, cara, eu também estou muito otimista. Por quê? Porque sendo apenas um jogo, cara, tudo pode acontecer. Se fosse aquele jogo ida e volta, né? Você poderia ter ali uma garantia praticamente de que o time mais forte iria se classificar. Até porque a diferença entre o jogo praticado na Europa para o jogo praticado nas Américas é muito grande. A intensidade é muito maior, né? O nível dos jogadores é muito maior. Cada time possui no seu grupo uma seleção de jogadores. É o melhor da Espanha, o melhor da Croácia, o melhor da Eslovênia, o melhor da Suíça, o melhor de Portugal, o melhor da Suécia, o melhor da Holanda, o melhor da Noruega. Cara, são muitos jogadores, né? Muita diversidade de nacionalidades, e aí, cara, fica complicado. Mas, cara, tudo é possível quando se trata de apenas um jogo. E nós estamos aqui na ansiedade, eu já fiz a minha comprinha, né? Uma coisinha para passar o tempo vendo o jogo, com tranquilidade, observando, analisando as questões novas que vão se apresentar ali na partida, nas partidas, né? A nossa primeira partida é hoje, depois teremos uma próxima partida contra o Paris Saint-Germain e depois no final contra o Atlético de Madrid. Cara, então é muita coisa para o Botafogo aprender. E eu quero que isso seja o foco do nosso time, cara, aprender cada vez mais. Aprender como se comporta um time europeu, como se comporta um time europeu que joga em linha alta e com protagonismo, né? Com marcação, pressão o tempo todo, com jogadas, infiltrações, tudo. E aquele time europeu que característica, né? Tem por característica a supremacia no setor defensivo. O setor defensivo do Atlético de Madrid é poderoso, é muito bem feito, é muito bem montado. O técnico é o Simeone, cara, eu sou fã do técnico Simeone. Assim como aqui no Brasil eu sou fã do Fernando Diniz.
Cara, isso aí é meu gosto, tá? Não tô aqui querendo discutir com ninguém a respeito. Cara, temos Guardiola, temos o Jürgen Klopp, temos o Joachim Löw, né, que foi técnico da seleção da Alemanha por muito tempo, José Mourinho, cara, Simeone, Felipe Inzaghi, o Antônio Conte, Bruno Conte, né, acho que é Antônio Conte. Temos, cara, o próprio Carlo Ancelotti, muitos treinadores. Então, cara, nós temos que ter a humildade para aprender e botar o nosso futebol em campo, cara. Porque tudo é possível quando tá se jogando. Tá se jogando, meu irmão. Bateu lá 1-0, acabou. Pô, é por aí. Então, nós estamos nessa situação. Eu vou dar aqui a minha escalação, o meu 11, para o Mundial. Ontem, inclusive, eu participei da live do seu Milton, né? Da live do seu Milton, aí ficou aquela dúvida, ele perguntou, pô, que escalação é essa? Pô, vai tirar o Igor Jesus? Aí ele estava falando sobre o brasileiro, né? Os campeonatos locais aqui do continente, que era a Copa do Brasil, América, e eu botei ali a minha escalação sem o Igor Jesus. Aí depois ele falou, pô, mas tu vai tirar o Igor Jesus? Eu falei, pô, mas o senhor tá falando de Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Quando chegar nessas datas, o Igor Jesus já não está mais no elenco. Aí ele, não, mas e o Mundial? Aí eu falei, não, aí o Mundial é outra coisa, é outra escalação, eu tenho a minha escalação, você deve ter a sua. Se você quiser, vai aqui nos comentários, dá a sua escalação, diz qual é o seu 11 que você gostaria que entrasse em campo. E eu vou dar a minha. Eu quero lembrar para você também que eu falava sobre o elenco do Botafogo. Não sei se vocês se lembram, eu falei que o Botafogo precisava ainda dispensar 13 jogadores. 13 jogadores do elenco atual precisavam ser dispensados. E que o Botafogo teria que contratar. Por quê? A minha concepção de um time extremamente capacitado para disputar todas as competições é o seguinte: você tem que ter o seu 11 titular e no banco de reservas, no caso do Botafogo, um time com um investimento razoável, vamos colocar assim, um investimento razoável, um alto investimento dentro do futebol, os reservas, eles têm que estar aptos a serem titulares em pelo menos 10 equipes da Série A. De 10 a 15 equipes da Série A. Tirando o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o próprio Botafogo, e vamos colocar ali o Internacional, que tá mal, né? Agora tá muito mal. Mas vamos colocar aí que esses sejam os principais. Cara, dali para baixo, o seu reserva tem que ser titular na maioria ali dos times que estão ali para baixo. E aí eu fiz uma relação com o meu time titular, aqui que eu gostaria que entrasse em campo, e os novos jogadores, os jogadores atuais do nosso elenco. E eu dividi, tirando o 11, o principal, eu dividi o restante em duas partes. Como que eu dividi? Jogadores de gerenciamento. É assim que eu vou denominar esse grupo. Jogadores de gerenciamento. Eles não são reservas. O que é o jogador de gerenciamento? É aquele jogador que a qualquer momento ele pode vir a ser titular. E é aquele jogador que quando começa o time principal cansar, o técnico vai abrir mão desses jogadores, vai lançar mão desses jogadores para colocá-los em campo. Para quê? Para manter a intensidade, para manter o padrão de jogo, para manter o sistema e alguns jogadores até para dar uma nova roupagem, né? Roupagem ao time que está em campo. Você tem um centroavante móvel, você bota um centroavante fixo. Você tem 2 pontas que jogam com o pé trocado, você pode botar 2 pontas com profundidade.
você tem 2 laterais ofensivos, você pode botar um lateral mais fixo para fazer uma saída de 3 ali através do lateral. Você pode também botar o meia, né, o volante, como um jogador de defesa para ter aquela saída de 3. Então, esse é o jogador de gerenciamento. E tem os reservas. Quem são os reservas? Cara, os reservas são aqueles que não são titulares, dificilmente vai ser utilizado, mas em um determinado momento precisa de utilizar. Não tem jeito, né? Por um exemplo que eu te dou, um jogador do time titular, do chamado time titular, ganha o 3º cartão amarelo. Você vai botar um jogador do gerenciamento. Automaticamente, um do seu reserva vai ter que jogar ali. Quer um exemplo? Você tem ali Igor Jesus, Arthur Cabral, Juan Cruz. Se o Taços vai sair o Igor Jesus, vai ser vendido. Entra o Arthur Cabral como titular e você tem que promover o seu reserva, Juan Cruz, para ser o reserva ali. Ou, no caso ali, o Mastriani, alguém para ser ali o substituto eventual ali, naquela posição. Então, é mais ou menos isso. O 11, os jogadores de gerenciamento e os reservas. Então, vamos lá. Qual o time do canal? A escalação é do canal. Não tem provável escalação, não tem nada disso, cara. É aquele time titular que eu gostaria que entrasse em campo. É a minha escalação. A minha escalação para o jogo de hoje é John, Vitinho, Jair, Alexander Barbosa, Alex Telles. Já falei para você, cara, a importância que tem em você saber isso aqui. John, Vitinho, Jair, Alexander Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Arthur, Savarino, Igor Jesus e lá na frente o Arthur Cabral. É assim que eu entraria com o jogo de hoje. Correto? Vou repetir. John, Vitinho, Jair, Alexander Barbosa, Alex Telles, Gregory e Marlon Freitas, Arthur, Savarino, Igor Jesus e lá na frente o Arthur Cabral. Aí o Cuiabano. O Cuiabano, você sabe, ele estava ali quebrando um galho. E se saiu muito bem, por sinal. Temos que agradecer muito ao Cuiabano. Ao mesmo tempo que ele é um jogador improvisado, ele não é um jogador da função. E embora o Igor Jesus também não seja um jogador daquela função, mas vai jogar ali, né, como sendo um 4-4-2, vamos colocar assim, o Igor Jesus com um pouco mais de mobilidade. Com o Cuiabano, não. Com o Cuiabano seria aquele famoso 4-2-3-1. 4-2-3-1. Né? Mas dá para jogar no 4-2-3-1 com o Igor Jesus também. Mas o certo ali seria o 4-4-2. Correto? Então, o Cuiabano, por estar nessa situação, parece também que ele estava sentindo algumas dores. Ele não estava muito bem fisicamente, então por isso eu deixei o Cuiabano do lado de fora. Caso haja necessidade, você lança a mão, porque aí vem os jogadores de gerenciamento. Quem são os jogadores de gerenciamento? Aí você vai entender como o nosso elenco passou de um elenco fraco, vou colocar fraco porque, cara, tem jogadores que não têm condições de vestir camisa do Botafogo. Infelizmente. Né? Infelizmente. Então passou de um elenco fraco para um elenco forte. E talvez até fortíssimo. Diria eu, fortíssimo. Veja bem os nossos jogadores de gerenciamento. Léo Link para o gol. Aí você tem lateral direito Matheus Ponte. Você tem na zaga ali pelo lado direito o Caio Fernando. Você tem também o Bastos ali e o Caio Fernando, inclusive, para jogar de volante, que é o Caio Pantaleão, né? Que o pessoal chama Caio Pantaleão. Temos o Bastos, temos o Cuiabano. Então, se você fosse armar um time ali, você poderia botar Léo Link, Matheus Ponte, Bastos, David e Ricardo, Cuiabano. Olha que time, olha que defesa de gerenciamento que você tem. E ainda tem o Caio Pantaleão. Aí na volância, Caio Pantaleão, Danilo Barbosa, Alan e o
Santiago Rodrigues. Olha só, 4-4-2. Quem são os dois? Franco Montoro, Joaquim Correa. E você ainda tem o Mastriani para reserva. O Álvaro Montoro, né? Franco Montoro. Confundi futebol com política. Franco Montoro era um político lá de São Paulo. Né? Então você tem o Álvaro Montoro e Joaquim Correa. Olha só que time de gerenciamento que você tem. Ainda faltou o Marçal e o Matheus Martins. Olha os jogadores de gerenciamento que você tem. Então, esses são os jogadores. E quem são os reservas, Celso? Os reservas são esses aqui, ó. É o Raul, o Lor, o Natan Fernandes e o Newton. Eu até poderia colocar aqui o Juan Cruz, né? O Juan Cruz e o Mastriani para cá para o time reserva. Cara, você viu como é que mudou para o nosso time? Olha as reservas que nós tínhamos aqui, ó. Patrick de Paula, que ficou, né? O próprio Elias Manuel, que ficou. Esses eram nossos reservas, quando estava tudo misturado ali, né? Num time só. Agora não, agora eu dividi. Jogadores de gerenciamento. Né? Então, olha o nosso jogador de gerenciamento. Cara, qualquer um pode entrar e manter o nível do time. Qualquer um pode entrar e manter o nível do time. Cara, é realmente uma modificação. E ainda temos outro detalhe, hein? Ainda temos um pouquinho da janela que vai abrir no dia 10 de julho, se não me engano. É 10 de julho que abre a outra janela, a segunda janela propriamente dita, né? Houve uma janela intermediária, uma pré-janela, como eu falava, e agora nós temos essa janela que vai se abrir aí 10 de julho. Cara, ainda podem chegar jogadores que vão ainda elevar o nível do Botafogo. Né? O Botafogo vai perder o Jair, pode vir até a contratar o Abner, que estava no radar, né? O Abner. Tem outros zagueiros que estão no radar, você sabe, tem outros zagueiros. Né? Vai perder o Cuiabano, como viu, tem outros laterais que estão no radar do Botafogo, o scout trabalhando muito bem. Eu falava até do Esquivel, né? Esquivel, um jogador que pode ser utilizado. Eu não sei se na Série B, quando o cara completa a 7ª partida, não pode mais jogar também na Série A. Não sei se tem isso aí. Mas, cara, nós temos muitos jogadores no radar que podem elevar o nível do nosso time. Elevar o nível do nosso time. Então você vê que com esses jogadores, os titulares, no meu time, né? No meu time, amanhã pode mudar. Pô, eu acredito muito no Álvaro Montoro, cara. Acredito muito no Álvaro Montoro. Entendeu? Acredito muito. Pô, olha, o time que eu imagino no futuro seria Gregory Marlon Freitas, Álvaro Montoro, Arthur Savarino e o Joaquim Correa, e lá na frente o Arthur Cabral. Olha só. Cara, poxa, eu gostaria muito de ver isso aí. Gostaria muito de ver isso. Mas é isso aí. Meu nome é Celcinho, o nome do nosso canal é Botafogo Sem Mimimi. Te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha os nossos vídeos e dá like. Like é a linguagem do YouTube, cara. Chama seu amigo, chama sua amiga. Vamos pra dentro. Cai, vai lá, se inscreve, pede para ele se inscrever. E é isso aí. Botafogo Sem Mimimi. Vamos pra cima. Hoje nós vamos pra cima. Vai ganhar? Cara, entenda uma coisa. É Botafogo, meu irmão. É Botafogo. Nós temos que torcer sempre. Nós temos que ter confiança sempre. Saudações alvinegras.